Seguete discipuli discipulaeque, ego sum Magister Cedric Aires. Tudo certinho? Hoje nós vamos ver o capítulo 6 do Família Romana. Um capítulo importantíssimo, pois ele traz novos elementos que serão recorrentes ao longo dos próximos capítulos. E elementos complicadinhos. O primeiro deles, que é o mais evidente nesse capítulo, é o uso das preposições que regem no acusativo. Até o momento a gente viu apenas as preposições regindo no ablativo, né? In Italia. Mais para frente nós veremos também que algumas poucas preposições elas regem tanto no acusativo quanto no ablativo, porém com sentidos diferentes. Outra coisa que veremos aparecer pela primeira vez aqui, apesar de maneira um pouco sutil, é o uso do ablativo de instrumento, que é uma coisinha que pode dar confusão em muitas vezes, né? Já na segunda metade desse capítulo, que será no nosso próximo vídeo, veremos também o uso da voz passiva, ou seja, quando o sujeito não é aquele que está exercendo uma ação, mas o sujeito da frase recebe a ação. No próximo vídeo a gente explica melhor isso aí. E também falaremos do caso secreto do latim, que é o locativo, mas isso só no próximo vídeo. E eu vou aproveitar para pedir desculpa pela demora, de que não estou conseguindo mais postar semanalmente. Isso porque eu estou tendo que gravar aulas para o trabalho, né? A gente está nessa dinâmica à distância. E eu estou tendo que postar 3 vídeos de aula de filosofia do ensino médio toda semana. E me dá o maior trabalho para editar esses vídeos. Então estou terminando ficando sem tempo para gravar e editar as aulas de latim. Até porque, como a gente está avançando, eu preciso de mais tempo para revisar o assunto, para garantir que está tudo certinho, que eu não estou falando nenhuma bobagem grande, né? Tá bom, então vamos lá começar. Então vamos lá. Capítulo 6. Via Latina. Começando com uma frase simples que já estamos familiarizados, não é isso? In Italia, multae et magnae viae sunt. Na Itália, são muitas e grandes estradas, vias. Via Appia, Via Latina, Via Flaminia, Via Aurelia, Via Aemilia. Via Appia est inter Romam et Brundisium. Então aqui a gente já começa tendo algo importante que não vimos até o momento. Até este momento, nós vimos as preposições regendo, no caso, ablativo. Porém, veremos que as preposições também podem regir, no caso, acusativo. Então temos aqui a preposição inter, e como você pode imaginar, o significado dela significa entre duas coisas. Então, na primeira, Romam, a segunda, Brundisium. Quando usamos a preposição inter, ambos os itens regidos por ela, algo que está entre, sempre estará entre duas coisas, ficarão no acusativo. Então temos via Appia como sujeito, est como o verbo, no sentido de existir, fica, situa-se, e aí inter Romam et Brundisium serve como um adjunto adverbial. Estão descrevendo, estão esclarecendo a maneira de como a Via Appia se situa. Ela se situa entre essas duas cidades. Continuando. Via Latina inter Romam et Capuam. Novamente, mesma lógica. Via Flaminia inter Romam et Ariminum. Via Aurelia inter Romam et Genuam. Via Aemilia inter Ariminum et Placentium. Então, o importante é atentar-se para esse novo tipo de preposição que rege no acusativo. Veremos outras ainda neste capítulo. Então, bora lá. Brundisium, Capuam, Ariminum, Genua, Placentia, Ostia, Magna Opda sunt. Então, tudo isso daqui são sujeito, verbo no plural, predicativo do sujeito no plural. Magna concordando com ópida, porque está no neutro plural. Cuidado para não confundir esse magna com o feminino singular.
Continuemos. Ubi est ostia, ostia est proper Romam. Então temos aqui mais uma preposição que rege no acusativo. Proper significa próximo de. Próximo de Roma no acusativo, porque essa preposição pede o acusativo. Então proper é o contrário de procul ab. Então a gente vê proper, próximo, rege no acusativo. Já procul ab rege no ablativo. Tusculum quoque proper Romam est. O túsculo também situa-se. De que maneira túsculo situa-se? Túsculo situa-se perto de Roma. Brundisium non est proper Romam, sed procul ab Roma. Ablativo. Via Appia longa est. Via Latina non tam longa est, quam via Appia. E aqui nós temos um comparativo, né, com tam e quam. É bem parecido com o português. A Via Latina não tão longa é quanto a Via Appia. Significa simplesmente isso, tanto quanto, para você comparar dois substantivos. Quam longa est via Flaminia? Então temos aqui um pronome interrogativo. Quam longa. O quão longa é a Via Flaminia. Neque ea tam longa est quam via Appia. O que está dizendo aqui nessa frase? Neque e não ela, ea, tam longa est quam via Appia. Ela também não é tão longa quanto a Via Appia. Essa seria a tradução para essa frase. Tiberis fluvius non tam longus est quam fluvius padus. Novamente aqui, tam, quam. Então temos duas frases, né? Então, Tiberis não é um rio longo, tanto quanto o Padus é um rio longo. É mais ou menos essa ideia que está subentendida na frase, né? Temos aqui mais uma preposição que rege no acusativo. Circum. O que é que significa circum? Circulando, circundando, cercando, né? Ao redor. Então, ao redor das cidades, plural acusativo neutro, existem, são, tem-se, muralhas. Muralhas, masculino, plural, nominativo. Então temos aqui o circum ópida, descrevendo a maneira de ser, a maneira de existir das muralhas. Circum Romam, acusativo singular feminino, est murus antiquus. Ao redor de Roma há uma muralha antiga. E aí cuidado para não confundir muros, de muro assim que divide duas casas, né, um assim safado, com muralha. Muralha mesmo, tal como a gente vê aqui na figura, não é isso? In muro romano, então a gente já está acostumado a ver a preposição in sendo usada no ablativo, né? Então, na muralha romana, duodecim portae sunt. Existem 12 portões. Então aqui é mais um para a gente não confundir. Porta não é a porta de casa, mas é portão, essa entrada enorme aqui, gigantesca. Afinal de contas, a gente viu como é que é a porta de casa no outro capítulo, não é isso? No capítulo anterior. Quem lembra? Porta de casa é ostia. Já porta, em latim, significa um portão, né? Porta prima romana est porta capena. Então, o primeiro portão romano é o nome, né? Portão capena. Circum oppidum, ao redor da cidade de Tusculum, murus non tam longum est quam circum Roma. Temos aqui novamente o comparativo. Tam quam, não tanto quanto, os que circundam Roma. Então, a muralha, masculino singular nominativo, o verbo est,
E aí qual é a propriedade que ele tem de ser? Ele é não tão longo quanto o que a rodeia Roma. Dado esse contexto, vamos retornar à historieta. Se vocês bem se lembram, enquanto estava rolando todo aquele caos das brigas das crianças, a Emília perguntou por onde estava o marido e a Syra, a escrava, explicou que o Júlio estava indo para a cidade junto com os escravos. Então vamos lá. Vila Iuli, ou seja, a vila, naquela propriedade, a fazenda, né, de Júlio, situa-se perto de Túsculo. A vila de Júlio existe. De que maneira ela existe? De que maneira ela é? Ela é próximo de Túsculo. Preposição própria rege no acusativo. E aqui nós vamos começar a brincar com o movimento. Ab opido Túsculo, saindo de, partindo de a cidade de Túsculo, ad Willam Iuli, então partindo da cidade de Túsculo para a propriedade de Júlio, então vê-se que ad rege no acusativo. Ad Willam, enquanto você está se aproximando de algo, acusativo. Ab opido, quando você está distanciando-se de algo, ablativo. Uma maneira que eu vi um professor explicando uma vez é o seguinte: a letra B está apontando para fora. E a letra D está apontando para dentro, para se aproximar do A. Então, ab se afasta do A e ad se aproxima do A. Outra coisa que você pode também pensar é que ab é de ablativo. E aí ad de acusativo, né? Então, saindo da cidade de Túsculo, afastando-se da cidade de Túsculo e indo para a vila de Júlio, aproximando-se da vila de Júlio, não é longa a via. Ou seja, via estaria aqui como o sujeito, est como o verbo, non longa o predicativo do sujeito, e aí ab opido Túsculo ad Willam Iuli seriam adjuntos adverbiais, seriam explicação da maneira de ser dessa via, dessa estrada, desse caminho. Ecce Iulius et quatuor servi in via. Eis Júlio e 4 servos na via. Iulius ab opido, saindo da cidade, ad Willam suam, a sua vila, vai. Então, Júlio, sujeito, it, o verbo, ir, conjugado na terceira pessoa do singular do presente indicativo da voz ativa, e ab opido ad Willam suam, explicando a maneira que ele vai, que ele se encaminha. Dominus et servi ab opido ad Willam eunt. Então, Dominus et servi, sujeito está no plural, verbo vai para o plural. Então perceba que o plural de it é eunt. É um pouquinho diferentezinho, né? Perceba que o plural de it é eunt. É um pouquinho irregular, não é isso? Como é normal, assim como no português também o verbo é irregular. Mas é um verbo da quarta declinação. Dominus lectica est. O Senhor está na lectica. O que é lectica? É esse treco aqui. Chique todo. Duo servi lecticam cum domino portent. Então temos aqui 2 servos, sujeito. O que é que eles fazem? Eles portent. Eles carregam, eles portam. Ora, a gente sabe que portar é um verbo transitivo, ou seja, uma ação que requer uma outra coisa para ser exercida.
Se não há nada para você portar, para carregar, você simplesmente não carrega. Então, eis que temos o objeto direto deste verbo, lecticam, aquilo que está recebendo ação. E aí o condômino, com o senhor, uma preposição que rege no ablativo. Qual seria o nome oficial de lecticam, a tradução para dialectica para português? Pelo visto existe a palavra léctica, mas o pessoal usa mais liteira. Se é que podemos dizer que se usa muito, né? Servi, qui lecticam portant, sunt ursus et davos. Então vamos lá, temos dois verbos. Portant e sunt. Então temos duas orações aqui. Servi, sunt ursus et davos. Os servos são ursos e davos. Mas nós temos aqui uma outra oração. Qui lecticam portant. Os quais carregam a liteira. Então, qui está fazendo a subordinação entre as duas orações. Os servos, os quais carregam a liteira, são ursos e davos. Iulius non in via ambulat. Servi eum portant. Então, Iulius, folgado, não na via, ablativo, ambulat. Ambulat é um verbo intransitivo. Ao caminhar, não há nada que recebe o seu caminhamento. Servi eum portant. Os servos o carregam. Cyrus et Leander ambulant. Cyrus e Leandro andam. Cyrus sacum portat et Leander quoque sacum portat. Então, o Cyrus carrega o saco e o Leandro também carrega um saco. Então, novamente, temos aqui a junção para usar o plural. Cyrus et Leander duos sacos, dois sacos, in humeris portant. Então temos aqui o sujeito no plural, verbo no plural, objeto direto do verbo, neste caso aqui é plural, acusativo, masculino, e temos uma explicação a respeito da maneira, uma adjunta adverbial dizendo a maneira como estão sendo portados. Humerus é ombro, in humeris, ablativo, plural. Se fosse ablativo singular, teríamos in humero. Saci quos Cyrus et Leander portant, magni sunt. Novamente, temos dois verbos aqui, sunt e portant. Então, temos os sacos, no plural, são grandes, predicativo, sujeito no plural. Já aqui temos uma outra oração que está sendo subordinada a esta aqui. Temos assim, os sacos são grandes. E aqui nesta outra oração, nós temos portant como verbo. Ora, Cyrus et Leander são o sujeito desse verbo. Eles carregam. E carregar é um verbo transitivo que precisa de um objeto direto, o qual estaria no acusativo. A gente sabe que Cyrus é nominativo e Leander também é nominativo. Portanto, a palavra que está no acusativo é quos, acusativo plural. Quos é o pronome de relação, ou seja, que vai organizar, relacionar duas orações, de maneira que uma está subordinada à outra, porém, no caso, acusativo, plural, masculino. Então, temos aqui qui, nominativo, plural, masculino, quos, acusativo, plural, masculino. Voltemos, então. Então, voltamos. Os sacos, os quais Cyrus e Leander carregam, são grandes. Sed, mas, porém, contudo, todavia, sacos quem Cyrus portat non tam magnus est quam sacos Leandri. Então temos aqui aquele comparativo novamente. Tam
quam. E temos aqui o verbo portat e temos aqui o verbo est. Então, como é que a gente organiza tudo isso? Bora lá. O saco, aquele o qual Cyrus carrega. Então, temos aqui quen como pronome relativo, que está relacionando esta oração com aquela. Quem, no caso acusativo, porém agora no singular. Então, o saco, o qual Cyrus carrega, não é grande tanto quanto é grande o saco de Leandro. Temos aqui o genitivo. Não o saco de qualquer pessoa, mas o saco de Leandro. Quatuor servi dominum et duos sacos ad opido ad Willem verum. 4 servos, dominum et duos sacos, dominum no acusativo singular, et duos sacos no acusativo plural. Ab opido, distanciando-se, saindo da cidade, ad Willem, em direção, aproximando-se da vila, verunt. Cuidado com esse verbo verunt, porque à primeira vista ele pode parecer a nós, vem de vir, né? Porém, se prestarem atenção aqui, vemos que verunt é igual a portant. Então, verunt nada mais é do que carregam. Ou seja, os 4 servos carregam o Senhor e carregam 2 sacos. De que maneira eles carregam? Ora, carregam saindo da cidade, distanciando-se da cidade e aproximando-se da vila. Julius in lectica est. Julius está na liteira. De que maneira ele está na liteira? Entre Ursum et Davum. Entre Ursus e Davos. Ursus est ante Iulium. Davos post eum est. Então, o Ursus está na frente de Júlio. Então, ante é o que está na frente, é o que está diante. E post é o que está atrás. Cuidado que isso pode, às vezes, confundir a gente. Não sei porque minha cabeça às vezes buga, que eu fico querendo achar que ante é o que está atrás, que está antes. Mas a gente pode pensar no contexto de fila, né? O que está na frente da fila é o que é atendido antes. E o que está atrás na fila é o que é atendido depois, né? Então a gente tem, tomando o Júlio aqui como ponto de referência, o ante é o que vem antes e o post é o que vem depois no atendimento da fila, né? Ou seja, aquele que vem imediatamente antes e o que vem imediatamente depois. Ursus est ante Iulium, veja que ela rege no acusativo, e Davos post eum est, post também rege no acusativo. Cyrus et Leander non ante lecticam, sed post lecticam ambulat. Então, Cyrus et Leander, não na frente da liteira, não diante da liteira, mas atrás, posteriormente, a liteira se situam. Non ante lecticam, sed post lecticam ambulant. Ambulam, são ambulantes, né? Andam por aí. Venitne Iulius a villa. Eis aqui outra coisinha que confunde bastante. A villa não significa em direção da vila. A significa ab. Então, afastando-se. Vem o Júlio saindo da vila. Não saindo da vila, vem o Júlio. Não afastando-se da vila, vem o Júlio. Unde venit Iulius? Eis aqui mais um importante pronome interrogativo. Unde significa de onde. De onde vem Júlio? Então, de onde vem ele? Ele vem saindo, afastando-se, distanciando-se. Ele vem da cidade. Quo it Iulius? E aqui temos o
pronome interrogativo contrário a onde. Onde é de onde e qual é para onde. Então, para onde vai Júlio? Júlio vai em direção de, vai para a vila. Post eum tusculum est, ant eum est villa. Então, para trás dele, post eum, para trás dele, situa-se, está Tusculum. Ant eum, diante dele, na frente dele, está a vila. Então é por isso que ele... Então, como ninguém fica andando de ré, né? Se Tusculum está atrás dele, é porque ele saiu da cidade, está se distanciando dela, está indo para a vila, em direção da vila. Iulius non solus est, nam quatuor servi apud eum sunt. Então, Iúlio não está sozinho, pois 4 servos com ele, junto dele, apud eum, significa com eu. Então, temos aqui, ó, apud eum, uma preposição que rege no acusativo, e com eo, uma preposição que rege no ablativo. Porém, ambas possuem o mesmo sentido, o mesmo significado. E nam significa pois, porque, portanto, né? Júlio não está sozinho porque 4 dos seus servos, junto dele, com ele, estão. Medus non est apud dominum. Medus não está com o Senhor. Tandandam. Onde está Medus? Pois, porque ele, dominum iratum timet. Pois ele teme, o verbo, e quem teme, teme alguma coisa, né? Se não tem nada para temer, você simplesmente não teme. A não ser que você seja meio doidinho da cabeça. Então, o que é temido por Medus? O Senhor irado. Medus est malus servus, qui numus domini in saculo suo habet. Então vamos lá. Verbo est e verbo habet. Nós temos uma oração. Medus est malus servus. Medus é um escravo mala. Qui, o qual, e aqui temos o pronome relativo, que é sujeito do verbo habet, o qual possui, tem os dinheiros, as moedas, acusativo plural, masculino, do Senhor, caso genitivo, o adjunto adnominal restritivo, e in saculo, suo, suo, então, o qual possui o dinheiro do Senhor. E de que maneira ele possui? Ele possui no saco, na sacolinha. A sacolinha de qualquer ser humano do universo, não. A sacolinha sua, referindo-se ao próprio Medus. E aqui concordando em número, gênero e caso com o substantivo que ele está qualificando. Dominus servos malos baculo verberat. Então, temos aqui o sujeito, dominus, o verbo verberat, dá-lhe a lapada, e os coitados que sofrem a lapada são quem? Acusativo plural, servos malos. Então, o Senhor bate nos servos malas. E aqui nós temos um negócio chamado o ablativo de instrumento. Báculo está expressando a maneira de como o Senhor bate nos servos. Essa noção é importantíssima, né? Porque o báculo aqui funciona justamente como um advérbio. Ele está descrevendo a maneira de atuar no verbo. Ele está agindo como adjunto adverbial. Então, báculo descreve o modo de bater nos servos. O báculo, né, o bastão, ele não recebe a ação,
mas a ação é feita através do próprio bastão. Ou seja, o bastão é um instrumento para a execução da ação, a qual será sofrida pelos servos. Essa questão do ablativo de instrumento pode ser um pouco confusa. Se você não tiver entendido direitinho, deixa um comentário aí que eu tento explicar. Mas, ao longo do tempo, com os múltiplos usos, talvez vá ficando um pouco mais claro para você. Itaque, e por isso, servi mali dominum et baculus eius timet. Então, por isso, os servos maus temem. Eles temem tanto o Senhor quanto o báculo, o bastão do Senhor. Temos aqui o pronome possessivo. Ou seja, ele não concorda com o báculo, mas ele fica no próprio genitivo, servindo como adjunto adnominal, restritivo, para dizer que o báculo, o bastão, não é de qualquer ser humano do mundo, mas é de ele. Quem é ele? O Dominum. Davus aute bonus servus est. O Davus, contudo, o Davus, porém, é um bom servo. Neque e não is medus amat. E não ele ama medum. E ele não ama medum. Is o pronome pessoal do caso reto, no masculino. E ele não, a negativa aqui, ama. E quem não recebe o amor de Davos, o medum, acusativo singular, masculino. Davos amicus medi non est. Davos não é amigo de medo, genitivo. Pois, porque servus bonus et servus malus non amici sed inimici sunt. Um servo bom e um servo mau, não amigos, mas inimigos são. Não, um bom servo e um mau servo não são amigos, mas inimigos. Medus est inimicus Davi. Medus é inimigo de Davo. Ursus autem amicus Davi est. Então Ursus deve ser meio mala, né? Pois bem, pessoal, próxima aula a gente vai ver aquele aspecto muito importante que é a voz passiva. Então vou aproveitar para vocês e falar de um canal que eu descobri recentemente, que é o canal do Ricardo Gasparini. Ele é bem interessante porque ele está indo, né, fazendo vídeos explicando, usando como base a gramática, a famosa gramática, a ilustre gramática do Napoleão Almeida. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada, que vai ajudar a estruturar, né, de maneira mais formal isso que a gente está vendo, esses elementos, esse material que a gente está vendo aqui através do método natural, né? Então o método natural ele funciona de uma maneira muito indutiva, e ver, por outro lado, a gramática bem estruturada do Napoleão Almeida vai lhes ajudar a dar uma forma a essa matéria que a gente está tratando, né? Eu acho que ambos os métodos são complementares, né? Eu acho que nem só o método analítico, dedutivo, e nem só o método indutivo funciona. Eu acho que a gente precisa dos dois para poder absorver tanto a lógica da língua quanto os seus usos. Então, deixo aqui a recomendação, canal do Ricardo Gasparini, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.